em 5 segundos. Jornal Conecta. Oferecimento Hospital Mahatma Gandhi. Uma nova vida é possível. Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Jornal Conecta. Aqui você fica bem informado de tudo o que acontece em Catanduva e região. E vamos aos destaques de hoje com Natália Ziviani. Mutirão de castração será realizado no próximo sábado. Para falar sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, recebemos em nossa bancada o Chico da Inclusão. E para falar sobre a saidinha temporária dos presos da região de Catanduva, recebemos o Major e o Capitão da Polícia Militar. E hoje é dia de clima político com o Dr. Newton Cândido. A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva informou que a rua Santa Catarina, entre Goiás e São Paulo, será interditada nesta quarta-feira, dia 20, devendo permanecer com o trânsito bloqueado até o dia 27. A quarta-feira seguinte, o trecho ficará interditado das 8 da manhã às 5 da tarde, inclusive no sábado e no domingo. A SAEC ainda orienta os motoristas a procurarem por rotas alternativas durante os trabalhos. A intervenção feita no Higienópolis pela Prefeitura de Catanduva e a SAEC visa evitar as inundações na Baixada da Rua São Paulo. O investimento é de quase R$2 milhões e engloba, além da São Paulo e a Santa Catarina, as ruas Rio Grande do Sul e também 7 de setembro. A Polícia Militar capturou 48 presos em situação irregular e devolveu 24 deles imediatamente de volta à cela, durante a saidinha temporária. A região é a segunda no ranking estadual de fiscalização de detentos, perdendo somente para a capital, com 68 capturados por irregularidades. A última saidinha temporária ocorreu entre os dias 12 e 18 de setembro. Da região foram liberados 1.982 presos e, desse total, 75 não retornaram dentro do prazo determinado. E para falar mais sobre isso, falamos agora com o Major André e o Capitão Wendel da PM. Então, estou ao lado aqui do Major André Luiz, que ele é o coordenador operacional do 30º Batalhão da Polícia Militar do Interior, e também Capitão Wendel, que também já esteve aqui no jornal, né? Ele é chefe de seção da comunicação social do 30º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Sejam bem-vindos, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Obrigado. Mais uma vez, né? Prazer estar com vocês. Sejam bem-vindos. Vamos falar então saidinha temporária. Quantas pessoas aqui de Catanduva, quantos presos tiveram o benefício aí da saidinha temporária, que foi do dia 12 a 18 de setembro, né? Isso. É interessante nós realizarmos aqui um preâmbulo só para esclarecer para as pessoas que nos acompanham, né? Quantas saídas temporárias nós temos no decorrer do ano. Então, por uma portaria do Poder Judiciário, aqui no estado de São Paulo, durante o ano são 4 saídas temporárias. Elas acontecem no mês de março, junho, setembro e no mês de dezembro. Nos meses de março, junho e setembro, é na terça-feira da terceira semana, né, de cada mês. Tem início às 6 horas da manhã e o retorno tem que acontecer até às 18 horas da segunda-feira subsequente. No mês de dezembro, essa saída temporária ela ocorre do dia 23 até o dia 3 de janeiro. Aqui na nossa região, né, falando aqui em termos na área do 30º BPMI, né, são 16 municípios, né, a nossa área aqui, a área do batalhão compreende 16 cidades. Então, as principais, né, as maiores, são Catanduva e Novo Horizonte, e mais 14 municípios circunvizinhos. Nós tivemos aqui
96 beneficiados na área aqui do batalhão durante esse mês de setembro. Ocorreu do dia 12 ao dia 18 de setembro. Importante lembrar que esses presos, eles aí são beneficiados com a saidinha temporária porque eles estão em regime semiaberto. Isso, eles estão em regime semiaberto e durante esse período, né, durante a saída temporária, eles têm que cumprir alguns requisitos, né? Então, por exemplo, eles não podem se ausentar do local, do endereço que foi indicado por eles durante o processo lá da saída temporária. Eles não podem sair do município onde eles indicaram que eles estão, sem uma prévia autorização do Poder Judiciário. Não podem frequentar locais como bares, casas de jogos, de prostituição, consumo de bebida alcoólica, de entorpecentes. Tem que estar no local que foi indicado no período das 19 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Então, à noite tem que ser dentro de casa. Tem que ser dentro de casa, dentro do endereço que foi indicado por eles antes da saída temporária. Bom, então, o Major falou aí, 96 presos aqui da nossa região, porém, quantos não retornaram? Pelo nosso controle, todos retornaram. Todos retornaram. É um número que ainda não está oficializado, porque não foi efetivamente publicado, tá? Mas pelo nosso controle, todos retornaram. Muito bom. E alguns foram presos, foram pegos aí por descumprirem a determinação? Sim, nós tivemos aqui na área do batalhão, né, na área do 30º Batalhão, 4 prisões, né? Foram beneficiados, sentenciados, que foram flagrados descumprindo algum desses requisitos. Nessa situação, a unidade de serviço nossa, né, os policiais do rádio patrulhamento, ali de imediato se depararam com a situação, fizeram um boletim de ocorrência. Então, esse sentenciado ele já é colocado na viatura e ele já é apresentado automaticamente na unidade prisional mais próximo aqui da nossa região. E aí eles perdem até o benefício da saidinha temporária? Sim, é algo que será apreciado pelo Poder Judiciário e esse benefício, obviamente, pode ser retirado, pode ser, né? Ele pode perder esse benefício. Perde o benefício. E até é importante a gente frisar, né, capitão, que eles estão na saidinha porque eles são do semiaberto e se eles tiverem aí um bom comportamento e retornarem no período estipulado, né, vão tendo bom comportamento, eles vão aí progridem aí para um regime aberto. Essa é a palavra, né? Aproveitando o gancho. Nós vivemos no regime de prisões aqui no Brasil essa sistemática, que é o sistema progressivo-regressivo. Então, como você mesma disse, se ele vem se comportando bem, se ele cumpre com os requisitos, ele vai progredindo. Então, se ele iniciou uma pena, por exemplo, em regime fechado, depois de algum tempo, que é determinado dependendo do crime que ele cometeu, né, a lei de execuções penais prevê uma certa parcela de pena que ele deve cumprir em cada regime. Então, no regime fechado, ele cumpriu a parcela dele, ele vai passar a cumprir a pena no regime semiaberto. Como o Major disse, ele passa a ter o direito a essas 4 saídas temporárias. Isso no regime semiaberto. Se ele fizer tudo certinho no regime semiaberto, ele progride e, novamente, ele tem o benefício de poder sair para o regime aberto, que seria aquela prisão albergue, que, como nós não temos albergue, ele cumpre na sua residência. Então, aí ele finaliza a pena dele nesse regime aberto, já estando em sua residência. Mas não pode sair para a rua? Podendo até sair para a rua, dependendo se ele está ou não trabalhando. Se ele estiver trabalhando, isso ele vai ajustar com a justiça, ele vai falar que ele está trabalhando, então ele vai ter um horário para justamente fazer a sua atividade laboral, mas assim que ele encerrar o seu período de trabalho, seja que ele tem o direito a transitar da casa dele até o trabalho, sai do trabalho, o tempo de transitar do trabalho até a sua casa. O restante do período é na sua residência. Tá? Então aí isso vai ser estabelecido pela justiça. Caso contrário, ele não tem trabalho, ele não conseguiu nada ainda, ele deverá permanecer em sua residência. Isso no regime aberto. E como que funciona, por exemplo, a fiscalização aí desses presos que estão nas ruas, na saidinha temporária? Como que é feita a fiscalização? O capitão Enio depois pode até complementar, mas assim, nós temos um aplicativo, né, chamado Vida.
Esse aplicativo ele é disponibilizado para todas as unidades de serviço, né, da Polícia Militar, aqui na área do nosso batalhão, né, mas também na região do CPI 5. E existe uma relação, né, dos beneficiados com essa saída temporária. Então, esse sistema, esse aplicativo, ele é atualizado com essa relação, né? E as unidades de serviço, quando elas estão durante o patrulhamento, durante as atividades rotineiras, né, da unidade de serviço, da rádio patrulha, ela se depara, ou o sistema ele indica que ali próximo, onde ela está localizada, ela está patrulhando, existe um beneficiado, né, um sentenciado, ela faz a fiscalização desse sentenciado. Sim. Aproveitando o gancho, então, o pessoal geralmente usa, né, o Google Maps, então tem ali aquela agulhinha, né, aquele formatozinho ali, indicando o local onde você quer chegar, né? Da mesma forma, o policial tem na sua tela aquela agulhinha demonstrando em qual residência existem os sentenciados. Então, nesse momento aqui, nós teríamos 96 agulhinhas mostrando as casas dos sentenciados da nossa região aqui. Então, o policial no patrulhamento, ele pode parar ali e fiscalizar. Esse poder de fiscalizar, essa fiscalização direta, na verdade, é um poder que, inicialmente, originalmente, é do magistrado e também do Ministério Público, mas nós, de forma delegada, né, eles delegaram esse poder através desse convênio da Justiça com a Secretaria de Segurança Pública para que os policiais façam, até para que tenha maior capilaridade e possa realmente fiscalizar se o sentenciado está cumprindo aquilo que foi determinado pelo magistrado. Então, aí o policial fiscalizou. Ele tem duas opções. Na tela do celular dele, do TMD, né, o terminal portátil de dados, ele tem duas opções. Ele chamou o cidadão na casa dele, ele se apresentou, ele coloca lá que está cumprindo. Perfeito, acabou a fiscalização e ele segue para o patrulhamento ou para uma nova fiscalização. Caso contrário, o cidadão não está na casa onde ele deveria permanecer. O policial coloca lá, não está cumprindo. Nesse caso, abre uma outra janela para que ele informe uma senha, nós denominamos a senha de token, que é o mesmo número que as pessoas que fazem boletim de ocorrência, elas já estão acostumadas. Você bateu o seu carro, sua moto, você recebe um token, nada mais é que uma senha para que você possa acessar o boletim digital do seu celular ou do seu computador em sua casa. E porque como nós não temos mais o boletim de ocorrência escrito, então esses dados, hoje você obtém ele digitalmente. Então esse número vai dar acesso ao seu boletim. Esse token, quando lançado no aplicativo, ele vai direto para o Poder Judiciário, de tal forma que o juiz vai ter acesso ao boletim de ocorrência, vai tomar ciência daquele descumprimento, e aí o juiz ele tem duas opções. Ele pode fazer uma audiência para que aquele sentenciado justifique o porquê da sua ausência da casa, que pode até, de repente, ele tem um motivo. De repente o filho passou mal, enfim, ele vai conseguir justificar. Ele tem lá que ele foi até o médico, tem um atestado médico que ele socorreu o filho, por fim, ele vai ter que comprovar para o juiz que ele não estava cumprindo por um motivo relevante. Caso ele não cumpra isso, o juiz pode fazer a regressão da pena. Como nós falamos que o regime ele é progressivo, regressivo, então ele pode progredir em benefício do réu, do sentenciado, como ele pode regredir caso ele descumpra. Então aí o juiz determina isso aí. Ou também o juiz pode agir de ofício, se entender pelo corpo do boletim que realmente o réu estava descumprindo de forma voluntária, sem nada que justificasse, ele pode de ofício já fazer a regressão dessa pena. Aí volta imediatamente. Aí é expedido um mandado de prisão para esse cidadão. Quando ele for capturado, ele vai ser apresentado para que ele cumpra um regime anterior. Então, se ele estava no aberto, ele regride para o regime semiaberto. E se ele estava no regime semiaberto, ele regride para o regime fechado. Major, capitão, muito obrigada pela participação de vocês aqui, pelos esclarecimentos. São sempre bem-vindos aqui no Jornal Conecta. Quer deixar aí uma última mensagem para o pessoal que está assistindo a gente? Fica à vontade. Nós aqui agradecemos a oportunidade. Acho que todo espaço é bem-vindo, né? Principalmente para estar divulgando aí o trabalho realizado pela Polícia Militar aqui de Catanduva e de toda a nossa região. Nós aqui agradecemos aí essa oportunidade. Conte conosco, né? Toda a nossa comunidade, toda a nossa região aqui, né? E tenha sempre a Polícia Militar como uma força amiga. É isso mesmo. Primeiramente, a você, Natália, gostaria de agradecer e também toda a sua equipe aqui do Conecta.
E deixar um recado para a população, caso tenha conhecimento de um vizinho, de alguém próximo ali, que está nesse regime, seja no regime semiaberto ou no regime aberto, e você ali, vizinho, tem notícia ou está percebendo que aquela pessoa está descumprindo, é totalmente plausível e é possível que você entre em contato através do telefone 190, indicando, né, aquele seu endereço para falar, olha, o meu vizinho está, eu estou sabendo, essa sua denúncia, né, esse seu aviso para a Polícia Militar, ele vai ser guardado em sigilo, você não vai ser identificado, você vai transmitir uma informação e o policial pode direcionar a fiscalização, porque você está ali do lado, né? Você está na casa ali, opa, percebi que ele está aqui, então nesse momento eu vou avisar a polícia vai e fiscaliza ele diretamente, e ele vai ter o regime dele, né, regredido, caso ele não, ele não prove, né, que ele teve uma situação emergencial para descumprir aquilo ali. Então é importante a participação da comunidade e nós contamos com isso. Perfeito, muito obrigada, viu? Obrigado. Está programada para o próximo sábado, dia 23 de setembro, a 5ª etapa do Mutirão da Castração em Catanduva, com atendimento para cadastro e agendamento da castração gratuita de cães e gatos. Os interessados deverão comparecer no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Pará, 255, no centro, das 8 da manhã às 3 da tarde. Para fazer cadastro, é preciso apresentar CPF ou RG e o comprovante de residência em Catanduva. Nessa rodada, serão agendadas mais 400 cirurgias. A ação é inédita em Catanduva e faz parte da estratégia da Secretaria Municipal de Saúde para a prevenção de zoonoses e controle populacional de animais e, consequentemente, evitar casos de abandono de cães e gatos. Os animais submetidos à castração também recebem um microchip com informações de suas principais características. Para o mutirão de castração, os procedimentos serão realizados em 2 clínicas credenciadas, que cuidam do pré- e pós-operatório, sem custo aos munícipes. Até agora, 4 rodadas de agendamentos foram realizadas na cidade, desde o início do projeto. Balanço da Secretaria de Saúde aponta que, ao todo, 2.238 castrações foram realizadas. Já está aqui com a gente o nosso comentarista de política, Dr. Newton Cândido. E o clima político, doutor? Lá fora está um calor enorme, gigantesco. Calor combina com comemoração, com festa, né? E o clima é de comemoração e festivo. Que coisa boa, conta pra gente essa novidade. Pela comemoração, pela festa que teve na cidade, da subida do Catanduva Esporte Futebol Clube para a divisão superior, né? A3. A3, né? E a gente fica feliz. Política não é só criticar, a gente precisa também elogiar e reconhecer as coisas boas que são feitas em nossa cidade. A política, aliás, é feita de 2 mãos, né? Mas, infelizmente, as pessoas costumam jogar mais pedra do que... Uns andam só pela direita, outros andam só pela esquerda. Mas tanto a esquerda quanto a direita tem mania de jogar pedra uns aos outros, né? E não elogiar as coisas boas, seja do lado da esquerda, seja do lado da direita, porque o bem maior da política é dar ao povo o que é de melhor, né? Essa que é a função do homem público, dar para a população aquilo que é de melhor que existe no país, né? Mas, como nós estamos falando, o Catanduva Futebol Clube, né, ascendeu a A3, né? E a gente tem que elogiar. Né? Só lembrando, Newton, que neste final de semana, neste sábado, já disputa a finalíssima, o título, né? Para ver quem é o campeão da Bezinha. O Catanduva Futebol Clube recebe o União São João no jogo de ida. Entendi. E nós vamos torcer para que o Catanduva, além de ir para A3, seja o campeão
Dá. Aí o que está bom fica melhor ainda. O que está bom fica melhor ainda. E dentro disso aí eu queria elogiar o meu amigo, advogado, brilhante advogado, o doutor Matheus Galhardi. Para quem não sabe, o doutor Matheus Galhardi, além de advogado, ele sempre trabalhou nos bastidores de futebol, seja como procurador, empresário de jogadores e como jogou muito bem quando jovem futebol também. E ele é que idealizou todo esse projeto de SAF. Dá até um bom podcast, hein? Dá um bom podcast. Independente dele trabalhar na rádio. Tá feito o convite na aqui. Rádio Clube, Matheus. Doutor Matheus Galhardi. Matheus Galhardi, o convite está feito. Então, o doutor Matheus Galhardi idealizou, pensou, batalhou, se esforçou, usou dos conhecimentos dele, dos amigos, para cada vez alavancar mais o time de futebol. E conseguiu. Então, eu quero parabenizar o doutor Matheus, né, por tudo isso que ele se realizou para o Catanduva, mas para a cidade. Hoje é uma SAF. Hoje é uma SAF. Ele faz parte, então, dos donos do Catanduva. Do dono do Catanduva. Não sei se faz ainda, mas ele está lá junto, né? Eu não sei se ele precisou sair e tal, porque ele tem outros projetos, né, importantes projetos. E o doutor Matheus, né, quero cumprimentá-lo, dar os parabéns para ele por tudo que ele fez. E em nome dele, quero aproveitar e cumprimentar todos os demais diretores da SAF, todos os jogadores, a comissão técnica e todos aqueles que colaboram com o Catanduva. Ou seja, a gente precisa reconhecer a fonte da sabedoria. Não deixa de ser um fato político. E a fonte da sabedoria, né, é isso que nós temos que colocar, que é o princípio de tudo, né? Já vem no nome fonte, daquilo que brota da terra. E o Matheus é a fonte da sabedoria do futebol. E tenho certeza que ele ainda vai conseguir fazer muitas coisas para o esporte bretão. Estamos todos felizes, né? O padre Oswaldo já esteve aqui, o técnico Canela, e a gente falou muito sobre a campanha, sobre essa criação da SAF, do Catanduva Futebol Clube, e também da ascensão para a Série A3. Eu tenho certeza que Catanduva vai ganhar mais destaque no cenário, por enquanto, estadual. Mas não vamos dar também o passo maior que a perna. E por falar em festa, que eu estou falando, eu gostaria... Mas você acha que nós temos, ou pelo menos, clima para falar de festa dentro do clima político? Sempre tem. Porque tudo na vida... O senhor manda aqui no espaço. Não, eu não mando nada. Tudo na vida é política. E eu quero dizer o seguinte: sábado vai ser realizada a quermesse às 20 horas, lá no salão paroquial da Igreja Santa Rita. Essa quermesse vai ser o dinheiro vai ser destinado para os vicentinos. É uma festa de todos os vicentinos da cidade. E por que eu estou falando isso aqui como político? Porque os vicentinos é a maior rede de proteção social do Brasil, quiçá do mundo, né? Interessante. Os vicentinos, além de levar alimento para os carentes, ele leva acolhimento, ele leva oração. Então, esse trabalho dos vicentinos os torna a maior rede de proteção social do Brasil, atendendo centenas de famílias. Então, um dia, um partido político acreditou que ele, que é o PT, era a maior rede de proteção social do Brasil. Nunca foi. A maior rede de proteção social do Brasil é dos vicentinos. E mais, o PT nunca teve rede de proteção social.
Quem teve rede de proteção social é o Estado brasileiro, é o governo federal, e essa rede de proteção social é feita através dos impostos que o povo paga, não é de um partido político. E todo assistencialismo que é feito na prefeitura de Catanduva, quem paga, e em todas as prefeituras, quem paga é os impostos do povo. No estado de São Paulo e nos demais estados da Federação Brasileira, quem paga é os impostos do povo. Então, nós precisamos fazer uma linha divisória entre o que é uma política de Estado e o que é uma política partidária. Né? Aliás, o PT existe financeiramente com o dinheiro dos nossos impostos, assim como todos os demais partidos. Ou seja, são os dinheiros dos nossos impostos que banca o fundo partidário. Né? E lembrando que os políticos são empregados da população. Este é o clima político. Parabéns pela reparação feita. Agora eu entendi por que festa no clima político. Parabéns. Obrigado. E ontem, terça-feira, uma carreta de caminhão bitrem carregada com cana-de-açúcar tombou na vicinal que conecta as cidades de Catanduva e Ariranha. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, as circunstâncias que levaram ao tombamento da segunda carreta do caminhão ainda estão sob investigação. O acidente ocorreu na descida da rodovia, resultando no deslizamento do veículo por alguns metros e na dispersão de parte da carga no acostamento da via. Em consequência do acidente, as duas faixas da via precisaram ser interditadas, obrigando os motoristas a utilizar uma estrada alternativa para prosseguir com suas viagens. A Polícia Rodoviária está presente no local e equipes da usina local serão responsáveis pela remoção do veículo acidentado e da carga. Felizmente, não houve feridos no incidente. No período de janeiro a agosto deste ano, houve o registro de 1.477 nascidos em Catanduva, dos quais 59 foram identificados apenas com o nome da mãe no cartório. Esse número representa 4% do total e é maior do que o observado nos anos anteriores, ao longo de toda a série histórica que começou em 2016. Até então, o índice mais alto tinha sido registrado em 2022, com 3,1% anteriormente em 2017, com 2,7%. Essas informações foram divulgadas pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, que criou uma seção chamada Pais Ausentes, no portal da Transparência do Registro Civil, para acompanhar o número de crianças registradas apenas com o nome da mãe em todo o Brasil. De acordo com a ARPEM Brasil, quando o pai está ausente ou se recusa a participar do registro de nascimento, o registro é feito apenas em nome da mãe. No entanto, durante o registro, a mãe tem a opção de indicar o nome do suposto pai ao cartório, o que inicia o processo de reconhecimento judicial de paternidade. Se a média mensal de registro com pais ausentes de janeiro a agosto deste ano for mantida, Catanduva poderá atingir mais de 88 casos até o final do ano, estabelecendo um novo recorde na série histórica. Para efeito de comparação, em 2022, foram registrados 67 casos apenas com o nome da mãe ao longo do ano, com uma média de 5,5 casos por mês. E o dia 21 de setembro, amanhã,
é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E para trazer a discussão e mostrar a realidade das pessoas com deficiência em Catanduva, recebemos em nossa bancada Francisco Rodrigues Neto, o Chico da Inclusão, como é conhecido. Boa noite, Chico. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Segunda vez aqui no Jornal Conecta. Olá, Natália, boa noite, muito obrigado pela oportunidade, cumprimento o Marco Antônio, os amigos do Jornal Conecta, é um privilégio muito grande ocupar esse espaço tão nobre, tão privilegiado e que você tira de letra, né? Ah, sim, é você que está dizendo, né? Mas a gente se esforça para poder transmitir aqui um conteúdo de qualidade, com responsabilidade, né? É porque quem não se lembra, né? O Chico levantou aí essa bandeira, né, do pessoal aí com deficiência. Então o Chico lutou bastante e por isso trouxemos ele hoje aqui, porque amanhã, dia 21 de setembro, é comemorado aí o dia de luta, né, das pessoas com deficiência, e a gente quer saber, há muitas lutas, mas também, e aí muitas conquistas, Chico? Pois é interessante, né, que dia 21 de setembro, né, é o Dia Nacional de Luta, né, o próprio termo já disse que a construção das políticas de inclusão ao longo de todos os tempos foi pautada em cima de muita luta. Né? O dia foi uma iniciativa de um grupo de militantes que na década de 60, 70, 80 lutavam pelas conquistas das pessoas com deficiência, que estavam muito aquém da realidade, e então instituíram o dia 21 como um dia onde deveria haver uma grande mobilização, né? O tempo passou e essa data, depois em 2005, ela foi efetivada através de lei. Então, hoje, efetivamente, o dia 21 de setembro é o Dia Nacional, faz parte do calendário nacional de eventos e, para a pessoa com deficiência, é a principal data no calendário nacional. Né? É uma data onde realmente o tema ligado à pessoa com deficiência é discutido, é repercutido, é avaliado e como você disse, né? E é também repensado sobre as suas lutas e sobre as suas conquistas. Mas, de maneira geral, nós podemos dizer que essas lutas foram importantes porque trouxeram grandes contribuições para as pessoas com deficiência e, claro que o dia 21 de setembro ainda continua sendo um chamado para que essa luta permaneça, para que mais conquistas possam ser alcançadas no futuro. São lutas, conquistas e direitos também, né, que eles têm. Perfeitamente. A luta, no sentido real da palavra, era para que as pessoas com deficiência pudessem ser vistas como cidadãos e cidadãs, né, portadores de direitos e de deveres. Né? Assim como hoje nós militamos pela mesma causa, porém num contexto um pouco melhor, né, uma vez que nós já temos hoje, especialmente, o Brasil é considerado um dos países que possui uma legislação avançada em relação à inclusão da pessoa com deficiência, especialmente com o advento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que foi aprovada em 2015, né, e que reúne em um único texto todo o histórico de conquistas asseguradas às pessoas com deficiência. Portanto, embora hoje ainda tenhamos uma situação favorável, porque temos importantes leis, temos aí sanções, temos aí importantes conquistas, ainda observamos que há uma necessidade ainda maior de promover e de inclusão também, né? De incluir aí a pessoa, até mesmo no mercado de trabalho, na sociedade, né? Que eu vejo que ainda é uma luta deles essa inclusão. Perfeitamente. De acordo com o censo do IBGE de 2022, né, tá fresquinho aí, foi divulgado recentemente, observa-se que ainda o maior desafio para a inclusão das pessoas com deficiência, considerando aí os principais direitos, ainda está no acesso, na permanência e no contexto da educação e do mercado de trabalho. Essas duas áreas
embora fundamentais e necessárias para que a inclusão de fato aconteça, elas ainda estão aquém da realidade da pessoa com deficiência quando comparado a uma pessoa não deficiente. Certo. Falamos um pouquinho aí da data, nível aí, as conquistas a nível nacional. Vamos falar um pouquinho de Catanduva. Catanduva tem algo para comemorar? Quais são as conquistas, né, para a pessoa aí com deficiência em Catanduva? Porque antes, como eu mencionei aqui no início da entrevista, você levantava essa bandeira, né? Tinha ali o pessoal que era ouvido, eles tinham voz através de você, né? Então eles passaram a enxergar que eles podiam, né? Através das suas limitações eles conseguiam, né? E hoje, Chico, como que está o poder público, por exemplo, aqui a gente não vê grandes coisas sendo feitas pela prefeitura, né? Como que está? Que a gente tem que falar um pouquinho da nossa realidade, independentemente de qualquer situação. A política de inclusão é uma política pública que deve ser respeitada por todos. Todos nós fazemos parte da construção de uma cidade melhor, mais humanizada, mais inclusiva, mas é claro que o poder público ele exerce uma parcela maior de responsabilidade, né? É o poder público através do executivo, principalmente, do legislativo, do judiciário, quem tem que promover as ações, quem tem que fiscalizar, quem tem que acompanhar a gestão das políticas e corrigir os erros, né? Infelizmente, o cenário atual de Catanduva é um cenário ruim, né? Nós vivemos, infelizmente, na atual administração, um processo de desconstrução das políticas de inclusão da pessoa com deficiência. Né? Total esquecimento, né? Nós fizemos Catanduva desde 2005. Ela iniciou um processo de construção de políticas públicas, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Dia Municipal da Pessoa com Deficiência, depois, em 2011, já na gestão do ex-prefeito Afonso Macchioni Neto, a criação da Coordenadoria Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Essa coordenadoria ela era responsável por toda a gestão da política pública local, na área de emprego, educação, trabalho, acessibilidade, esporte, lazer, acessibilidade urbana. Foi feito realmente um grande plano de trabalho que culminou, inclusive, com Catanduva recebendo um prêmio de reconhecimento estadual, né, o Prêmio Ações Inclusivas. Catanduva foi finalista. Tive o prazer de receber esse prêmio representando toda a comunidade catanduvense, e nós também tivemos o privilégio, só para você ver onde nós chegamos, Natália, para fazer um paralelo com hoje, nós também tivemos o privilégio de sermos contemplados com um convênio através do governo do estado para a implantação do Centro de Inclusão Social, que foi implantado lá na antiga ABB, na rua 15 de novembro. Na época, o Estado repassou ao município R$1 milhão, depois mais 200 mil para terminar a obra. Então, lá foi instalado equipamentos totalmente acessíveis, voltados para a pessoa com deficiência, e, infelizmente, hoje está tudo em desuso. Infelizmente, né? Infelizmente, hoje, o assunto, a pauta pessoa com deficiência, ela não é discutido pelo governo. Então, assim, essa desconstrução ela gera retrocesso para a política de uma maneira em geral, porque a inclusão ela promove melhorias na cidade como um todo. Uma cidade mais inclusiva é uma cidade mais humanizada, mais organizada e, com certeza, uma cidade melhor para se viver. Chico, amanhã é a data, então, aí uma data importante. Eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem aí para as pessoas, né, com deficiência, os familiares, né, as pessoas que convivem com elas. Perfeito, Natália, né? O Dia Nacional de Luta é um convite para que nós continuemos na luta, né, para que toda a sociedade, para que o poder público, para que todos nós possamos ajudar na construção de um mundo melhor para todos. Um mundo melhor para a pessoa com deficiência certamente será um mundo melhor para todas as pessoas. Portanto, que nós tenhamos aí nesse dia 21 a sensibilidade e a consciência de que nós podemos fazer muito mais. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Chico, mais uma vez aqui. O Jornal Conecta termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.